TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre saúde mental. Converso hoje com o psiquiatra Dr. Fábio Vitória e o médico pediatra, coordenador do curso de medicina da Univates, Dr. Luiz Fernando Kell. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao nosso programa. Dr. Fábio, hoje em dia, nós humanos estamos ficando... Essa vida atribulada, esse estresse, corre-corre, nós estamos ficando mais doentes em relação à saúde mental? Pois é, isso é uma questão bem controversa aí no meio da saúde mental. Na realidade, há alguns que entendem que sim, que talvez o fator estresse, que acaba adoecendo praticamente todo o nosso sistema, vários órgãos de nosso organismo, possa favorecer, então, esse estresse ao surgimento de mais afecções psíquicas, né, mais doenças mentais. E há outros que acreditam que, na realidade, as doenças psiquiátricas eram subnotificadas anteriormente, porque não se havia todo o conhecimento dessa área como nós possuímos hoje em dia. Então, talvez a resposta seja um pouco dessas duas questões, que o dia a dia mais corrido, menos humanizado, com muito estresse, possa favorecer o surgimento dessas doenças, e também o entendimento, o conhecimento dessas doenças fazem com que nós consigamos diagnosticar mais esse tipo de problema. E, obviamente, tem um terceiro lado, digamos assim, que acha que existe uma super proliferação de diagnósticos psiquiátricos, o que acaba fazendo com que praticamente todas as pessoas acabem se encaixando num deles dentro dos manuais diagnósticos que nós temos disponíveis por aí mundo afora. Não, na verdade, é um ditado que diz que um pouco de loucura todos nós temos. Ou seja, um pouco de loucura faz parte da normalidade. Doutor Fábio, também, imagino eu acrescentaria que havia um preconceito em alguém se procurar um médico psiquiatra. Talvez numa camada mais incultas houvesse esse preconceito, ao contrário de determinada parte da sociedade, vou explicitar melhor, por exemplo, no meio artístico, dizer que eu tenho o meu psiquiatra é algo chique, positivo, bonito. Então, essa questão de uma espécie de preconceito em procurar um médico psiquiatra também não seria uma das razões de poucos diagnósticos ou menos diagnóstico no passado? Sim, com certeza absoluta. Essa é uma das razões. Logo quando eu cheguei em Encantado, para exemplificar bem essa situação, isso tem aí 5 anos e meio, mais ou menos, eu me lembro que eu vim a convite do hospital e da Prefeitura Municipal para poder ajudar a construir o CAPS de Encantado, que até hoje em dia existe, e os leitos de saúde mental e álcool e drogas no Hospital Geral da cidade, o que é uma proposta da reforma psiquiátrica da Lei 10.216, que entrou em funcionamento desde 2001, que redimensiona toda essa assistência psiquiátrica. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim chegando nessa cidade, uma cidade de 20 mil habitantes, foi desestigmatizar as questões da saúde mental, explicar para as pessoas que isso é algo que realmente é muito comum, está muito próximo de todos, e que, inclusive, a busca de um profissional dessa área, quer seja um psicólogo, um psiquiatra, um médico que entenda bem desse assunto, possa prevenir tantas e tantas tentativas de suicídio e suicídios concretizados que nós temos na nossa região. Então, sim, absolutamente sim, a resposta que eu te dou, essa questão do estigma, do preconceito, dificulta um pouco o acesso das pessoas a profissionais da saúde mental.
E no interior isso, obviamente, é mais prevalente, esse preconceito, esse estigma, do que na capital, nos grandes centros ou em meios de pessoas culturalmente, meios artísticos, de pessoas que talvez culturalmente são mais desenvolvidas, né? Lá em Porto Alegre, realmente, logo quando eu saí, já era moda dizer que se analisava, que ia no psiquiatra para se analisar, que tomava remédio. Já aqui, eu me lembro que eu também tive que fazer todo um esquema no meu consultório de que a porta de entrada não era a mesma porta de saída, para pacientes não estarem se cruzando entre eles, por ser uma cidade pequena. E então, todo um cuidado que a gente tem que tomar, talvez hoje em dia menos, de 5 anos e meio para cá, muita coisa mudou realmente. Eu percebo que o estigma e o preconceito é menor, né? Mas são cuidados que se tem que tomar em determinados locais, que são permeados por culturas diversas, distintas, né? Para poder dar essa assistência para as pessoas que precisam, sem constrangê-las, digamos assim, né? Quando na realidade ninguém deveria se constranger em ir a psiquiatra e a psicólogo, porque são profissionais como quaisquer outros de outras áreas, como ir no médico pediatra, como ir no ginecologista, como ir num cirurgião geral, né? O psiquiatra também é um médico que trata de doenças, e as pessoas, em absoluto, devem ter esse tipo de receio ou de preconceito, ou de vergonha. Eu até insisti na pergunta, e fiz a pergunta, porque me parece que tem que se quebrar, parece não, com certeza tem que se quebrar esse preconceito, porque o médico psiquiatra, talvez as pessoas não saibam, ele, além de fazer o curso normal de medicina, ainda tem um sobreestudo, tem que estudar ainda mais, no seu caso, ou para se receber o título de psiquiatra, quantos anos a mais além do curso normal? Mais 3 anos. Pois é, no mínimo mais 3, então são 9 anos que o profissional estuda. Então, é uma ciência de suma importância para amainar o sofrimento de muitos humanos, ou melhor ainda, para buscar mais felicidade para os humanos. É uma ciência que está aí. Então, eu quero insistir nessa quebra do preconceito, porque no passado se buscava a ajuda do profissional da psiquiatria nas doenças mais graves mentais, que elas continuam existindo, mas o profissional também trata de doenças mentais eu não saberia dizer de que forma, menos ofensivas, mas que causam sofrimento para as pessoas. E que hoje há terapias, como a gente vai ver adiante, e como eu já faço uma pergunta para ti, de que hoje em dia quais são as doenças, já entrando na questão das doenças, mais comuns no nosso meio? Tem algumas estatísticas, ou que quer seja nacional, estadual ou local, depressão, enfim. Olha, os números são estarrecedores. Opa. Pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela prevê que dentro de 15 anos, até 2030, a depressão se torne a doença mais comum no mundo todo, ganhando aí, em termos de prevalência de doenças cardiovasculares, infecto-contagiosas, isso já diminuiu bastante, né, que já teve no topo, né, numa época, e, enfim, de qualquer outra doença, a depressão, de qualquer outra doença da medicina, digamos assim, 2030, hoje em dia, já ocupa o 2º lugar, então é algo preocupante, né, porque a depressão, como doença, hoje em dia também tem vários números do INSS, por exemplo, que nos mostram que uma das maiores causas de incapacidade para o trabalho é a depressão, né, de afastamento do trabalho é a depressão. E isso onera nos cofres públicos das empresas privadas, porque são dias perdidos de trabalho que fazem com que as empresas faturem menos por produção. Então, a doença, depressão, ela preocupa não só a pessoa que está adoecida e os seus familiares que sofrem e acompanham todo o sofrimento, né? Mas também ela preocupa a economia do nosso país e do mundo todo, porque pessoas deprimidas não conseguem trabalhar, elas têm a capacidade laborativa completamente diminuída, e isso quando elas realmente não conseguem mais ir ao trabalho em função da sintomatologia toda que a doença traz. Então, por isso que eu disse no início, esse número é estarrecedor, né? A doença mais prevalente do mundo. Se estima aí em torno de 30% da população mundial e da população brasileira, né, com transtorno depressivo pelo menos uma vez ao longo da vida. Isso significa que a cada 10 pessoas,
3 vão passar por pelo menos um episódio depressivo. E o interessante, que deve se dizer para o nosso público, que muitas pessoas não entendem quando tem um familiar sofrendo dessa doença que se chama depressão, porque uns imaginam que seja um fingimento, que seja uma má vontade de fazer algo, e quando a pessoa efetivamente está sofrendo e muito, e é o momento que ela mais precisa de ajuda. E hoje a medicina psiquiátrica evoluiu e há tratamento para isso, mas isso, sobre tratamento, vamos deixar para o próximo bloco. Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre o tema saúde mental. Contamos com a presença do médico psiquiatra Fábio Vitola e do coordenador do curso de Medicina da Univates, Dr. Luiz Fernando Kell, que também é médico pediatra. Doutor Luiz Fernando, as crianças também sofrem de depressão? Antes do senhor responder, quero dizer ao nosso público que eu não esqueci da pergunta sobre o tratamento da depressão. Depois nós retornamos para o doutor Fábio. Então, doutor Luiz Fernando, as crianças também sofrem de depressão? A resposta se encaixa no perfil que hoje o nosso mundo está vivendo, que foi citado anteriormente pelo Fábio, a questão do estresse. Então, o estresse ele não só se individualiza em uma pessoa, mas no seio da família. Então, toda a família que recebe essa carga, de uma certa forma, acaba transmitindo à criança. E ela percebe essa situação de angústia, de ansiedade, e ela acaba gerando em si própria, pela dificuldade que os pais têm em lidar com a sua própria doença, a criança acaba absorvendo e acaba mudando também muitas vezes seu comportamento. Acaba ficando irritada, triste, chorosa, diminuindo o seu rendimento na escola, tendo dificuldade no relacionamento com outros colegas. São questões que, em função do estresse que se instala na família e em função do estresse que a vida hoje que aumenta muito, a criança acaba também sofrendo de questões de depressão, de ansiedade, de angústias que são perfeitamente visíveis no dia a dia do consultório. Doutor Fábio, a criança sofre mais que o adulto ou não existe essa diferença? No episódio depressão estamos falando. Sim. A sintomatologia depressiva na criança é um pouco diferente da do adolescente, que também é diferente da do adulto. Talvez a do adolescente se aproxime, a sintomatologia se aproxime um pouco mais da do adulto. Na criança já se manifesta de uma forma mais típica, de uma forma que tem nuances que somente a depressão infantil nos mostra. E essa depressão infantil, ela geralmente os transtornos psiquiátricos são multifatoriais, a etiologia deles é multifatorial, né? Ou seja, várias causas determinando cada transtorno. E aí a gente cita as questões biológicas, né, que aí envolvem alterações neuroquímicas, a própria genética, né, já é sabido assim pela literatura que ter familiar de primeiro grau, por exemplo, com transtorno psiquiátrico, com transtorno depressivo, por exemplo, aumenta vertiginosamente a chance daquela criança estar desenvolvendo um transtorno também, né? Essa é uma das causas. Então, um pai e uma mãe com depressão em casa, a chance daquela criança poder desenvolver essa depressão é maior do que uma outra criança que não tem um familiar de primeiro grau com essa doença. E as questões do ambiente, né? Que era exatamente o que eu estava falando. As questões do ambiente, elas acabam fazendo com que a criança aprenda, né, um comportamento que é aquele comportamento das pessoas mais próximas dela, né? Então a criança vai fazer o que ela viu, vai se comportar como ela vê os pais se comportando. Então se tem muita violência dentro de casa, vai ser uma criança violenta. Se tem muito grito, muito berro dentro de casa, vai ser uma criança mais impulsiva, né? Se tem muito estresse dentro de casa, os pais não vão conseguir dar conta de poder, digamos assim, conter emocionalmente essa criança e passar o que um pai e uma mãe devem passar para uma criança, que é carinho, afeto, limite, ensinamentos, né? Essa criança ela vai ficar sem esse apego, né? E isso também acaba deprimindo essa criança. E aí a questão da sintomatologia, que foi a pergunta que tu me fizesse, é uma sintomatologia mais própria dessa faixa etária,
né? Que tem, obviamente, sinais e sintomas parecidos com a depressão do adulto, mas também outros que são um pouco diferentes. Não sei quais dos médicos aí podem responder um questionamento aqui que me persegue. E, obviamente que a resposta que eu imagino qual seja, o fato de um estresse, porque a doença mental se pressupõe que seria, não afetaria um órgão diretamente, mas a questão que estou tentando elaborar aqui, com uma certa dificuldade, é se um transtorno mental pode levar à somatização, né? Ou pode levar a uma doença física. Nós temos uma doença mental, pode levar a uma doença física. Isso pode? Sim, dá para responder da seguinte forma. Dentro da nossa estrutura do sistema nervoso, existem áreas que comandam sinais nervosos para várias vísceras, vários órgãos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, o estômago. O estômago tem um comando bem definido por uma área que nós chamamos de sistema simpático e parasimpático, cuja origem dos sinais está no sistema nervoso. Então, em desarranjos desse jogo simpático e parasimpático, o estômago pode desencadear um aumento da quantidade de secreção de ácido clorídrico. E esse ácido produz uma erosão típica dos sinais de gastrite e úlcera, que as pessoas acabam dizendo assim, eu tenho gastrite nervosa. É um desarranjo oriundo de uma alteração no comando autonômico, simpático e parasimpático, oriundo lá do sistema nervoso. Então, é possível essa colisão acontecer. Por exemplo, no estômago, é possível acontecer no intestino. Existem doenças do intestino grosso, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Existem transtornos do coração que são relacionados a esse desbalanço do sistema autonômico. É perfeitamente possível. Então, o que a gente chama de somatização são sinais que do desarranjo do sistema nervoso levam a disfunções orgânicas periféricas, estômago, intestino, coração. É possível. Olha, eu te agradeço por ter entendido a pergunta, porque eu me enrolei todo aqui para fazer, mas a ideia era essa. Eu tenho um estresse, seguramente um fator de risco maior para um infarto. O nome disso chama-se excitotoxicidade. É difícil. Deixa para ti dizer essa palavra aí que... Tá bom. Doutor Fábio... O pessoal chamava úlcera nervosa, né? Úlcera nervosa. Tá com uma úlcera nervosa. O comando é central, e isso gera a tal de úlcera nervosa. Mas é uma alteração dos sistemas dentro do eixo do sistema nervoso. Resumindo, para o nosso público, que é leigo tanto quanto eu, olha, o sofrimento mental pode levar a consequência no nosso corpo, criar doenças, enfim. Isso é importante. Esse era o objetivo da pergunta. Acho que nós conseguimos esclarecer. A gente deixou uma pergunta no final do bloco anterior, especificamente em relação à depressão, e eu insisto nela porque, pelos números que o senhor citou, doutor Fábio, muito da população está acometida desse mal, enfim, essa doença. O que temos de moderno para tratamento da depressão? Olha, primeiramente, é extremamente importante se fazer um bom diagnóstico, porque a depressão, ela se confunde muito com várias outras doenças, tanto psiquiátricas quanto não psiquiátricas, digamos assim, né? Por exemplo, uma disfunção na tireoide, um hipotireoidismo, causa depressão, causa sintomas depressivos. E às vezes as pessoas embarcam que aquilo é só um desequilíbrio psíquico, digamos assim, quando tem uma causa orgânica que justifica aquela sintomatologia, tratou a causa orgânica, acabou a sintomatologia depressiva. Tumores cerebrais, a própria diabetes, enfim, várias doenças podem mimetizar sintomas depressivos. Então, um diagnóstico diferencial, né? Bom, ok, não é nada orgânico, vamos examinar. Não tem nada orgânico, aí a gente pensa agora, então, em diagnóstico psiquiátrico. Mesmo assim, ainda existe um cuidado muito grande de não confundir uma depressão unipolar, que é aquela depressão clássica, onde a pessoa apresenta apenas sintomatologia depressiva na maior parte do tempo, com prejuízos,
para a depressão bipolar, que aí vem de um transtorno de humor chamado transtorno do humor bipolar, o transtorno afetivo bipolar. O que nós acabamos vendo, infelizmente, na nossa prática clínica é uma confusão diagnóstica nesse sentido entre depressão bipolar e depressão unipolar, e pessoas que necessitariam tratamento com outras medicações que não antidepressivos, por exemplo, um estabilizador de humor, que é o caso do tratamento do transtorno do humor bipolar, usando antidepressivos, né? Isso piora a doença. Então, fazer um bom diagnóstico é de fundamental importância para acertar o tratamento. Fazer um bom diagnóstico é moderno. Isso também é moderno, isso também é tecnológico. Não é uma tecnologia pesada, mas é uma tecnologia também que se utiliza na clínica, no posto de saúde, nos CAPs, nos hospitais, né? A assertividade diagnóstica. Depois que se tem um bom diagnóstico e se conhece os meios de tratamento, bom, aí fica mais tranquilo, porque o médico se apropria daquele problema que o paciente está levando para ele, fica seguro de poder indicar qual é o melhor tratamento. Nesse sentido, então, entrando nas questões dos tratamentos, além das medicações, das psicoterapias, que já estão bem impostas aí na literatura médica, existem também as técnicas de neuromodulação, que não são tão novas assim, porque no Brasil, por exemplo, existem basicamente duas técnicas de neuromodulação que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que é a estimulação magnética transcraniana, EMT, que é a sigla, e a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, conhecida e estigmatizada há muitos anos atrás como eletrochoque, e que infelizmente realmente foi usado de forma inapropriada, né, em alguns momentos até como um castigo para as pessoas que se encontravam adoecidas, e aí é uma técnica extremamente eficaz que foi queimada pela inadequação do seu uso no passado. Hoje em dia essa técnica voltou com muita força e com muita segurança e com muito respeito para as pessoas que precisam utilizar ela, a ECT, a eletroconvulsoterapia, e é utilizada nos casos muito graves, onde a medicação e a psicoterapia não dão conta e a pessoa persiste com a doença, com a gravidade da doença, com a sintomatologia da doença depressiva e com riscos para a sua vida. A ECT é indicada. É uma técnica que precisa muito cuidado para ser indicada. Dr. Fábio, eu devo chamar o intervalo e nós vamos, no próximo bloco, continuar com este tema. Entre Linhas retorna em seguida. Eu chamei muito tarde aqui. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre saúde mental. Contamos com as presenças dos médicos, Dr. Fábio Vitória, e do coordenador do curso de medicina da Univasf, Dr. Luiz Fernando Kell, também médico pediatra. Estávamos falando sobre os tratamentos especificamente da depressão no bloco anterior, e eu vou iniciar esse bloco aqui questionando o Dr. Fábio Vitória se existe depressão com causas meramente orgânicas ou não relacionadas com alguma questão psicanalítica. Porque aí o senhor, até no responder a pergunta, pode esclarecer o que se trata os neurotransmissores, enfim, a importância para uma saúde mental. Existem depressões com causas meramente orgânicas? Olha, sabes que essa tua pergunta ela vem gerando controvérsias há décadas já, né? Mas o entendimento médico é que sim, a resposta é sim, existe sim depressões com um substrato, com uma base biológica preponderante. Talvez podemos até dizer que alguns problemas psicológicos atrapalham, sirvam como gatilhos, mas existem depressões com substrato biológico importante, e inclusive um psiquiatra já bem treinado consegue perceber no seu paciente, no olhar para o seu paciente, consegue perceber as modificações em seu semblante, em sua forma de caminhar, gesticular, se movimentar, falar. Existem alterações que nós conseguimos ver a olho nu nesse paciente acometido por uma depressão com uma base orgânica, com uma base biológica importante.
Basicamente se fala em alterações de neurotransmissores, os mais importantes e os mais... Existem vários, mas os mais importantes e os mais citados como substratos de uma depressão são a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, basicamente, em função de uma alteração nesse sistema neurotransmissor, acontece aí várias patologias, uma delas é a depressão, né? E a depressão com esse substrato orgânico duro, esse substrato orgânico puro, ela é talvez uma das piores, né? Porque tem uma alteração neuroquímica importante no organismo de quem está cometido, e se essa alteração não for refeita, se não for medicada, se não for tratada, ela realmente, a pessoa possivelmente vai adoecer cada vez mais, né? Então, nesses momentos, a medicação ou as técnicas de neuromodulação são a primeira indicação formal no tratamento da depressão, quando tem um substrato orgânico preponderante, ou talvez único, como tu colocasse. Mas o senhor está citando o uso da... Veja bem, eu sou um leigo. Da eletricidade, é isso? Para tratamento da depressão? Você falou o nome do... Tem a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia. Essa certamente envolve eletricidade. Sim, envolve. Isso, então, se retomou um tema que houve uma época, imagino, que se utilizou. Sim. Os choques. Exatamente. Hoje retornou como tratamento, certamente num nível de desenvolvimento... Hoje em dia, a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, ela é realizada em ambiente protegido, em bloco cirúrgico, geralmente, com sedação, com relaxamento muscular. A convulsão nem é vista mais pelas pessoas que estão aplicando, a não ser pelo monitoramento eletroencefalográfico, que é feito no momento da aplicação. É uma aplicação extremamente segura, os riscos são mínimos, os danos cognitivos, que é um dos maiores medos que se tem envolvido nas aplicações da ECT, dependendo do protocolo e da forma de utilização do método, também são pequenos, né? Aí tem toda uma questão científica que envolve a busca do limiar motor, que, digamos assim, é a dose da aplicação dessa técnica, né? A busca do mínimo limiar motor, e não fazer a aplicação às cegas. Escolhe quanto quer dar de dose e sai dando a mesma para todo mundo, né? Então, hoje em dia é uma técnica muito segura, aplicada dessa forma, né? E é assim que o Conselho Federal de Medicina nos impõe de poder estar utilizando essa técnica. E, felizmente, tem ajudado muitas pessoas que não conseguiam benefícios ou melhoras com os tratamentos mais convencionais, como a medicação e a psicoterapia, por exemplo. E, por outro lado, como também uma técnica de neuromodulação, existe a estimulação magnética transcraniana, né, que entrou no Brasil aí em 1999, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, pela USP, pela Universidade de São Paulo. Foi desenvolvida no Brasil, recebeu a aprovação do Conselho Federal de Medicina recentemente, e também é uma técnica bastante importante, com uma eficácia boa, similar à dos antidepressivos, inclusive, para tratamento dos transtornos depressivos e de transtornos de humor, né? Por exemplo, a depressão, tanto unipolar quanto bipolar. Esses tratamentos estão disponíveis para a nossa população aqui no Vale? Sim. São máquinas, imagino? Exatamente. Já estão disponíveis? Já estão disponíveis. A nível particular ou pelo SUS? Infelizmente, apenas a nível particular e convênios. O SUS não tem cadastrado esse tipo de tratamento. A Unimed é uma das conveniadas? A Unimed, talvez, eu acho que até a única Unimed que tem convênio com estimulação magnética transcraniana é a Unimed dos Vales do Taquari e Rio Pardo. E normalmente são necessárias quantas sessões? A estimulação magnética transcraniana, os protocolos falam de 12 a 20 sessões.
Essa é uma, digamos assim, é uma forma mais branda de tratamento, não é que nem ECT que tem que ser feito sedação. A pessoa chega acordada no consultório, senta numa cadeira, num ambiente confortável, permanece ali fazendo a sessão acordada de 15 a 30 minutos, levanta, pega seu carro e vai trabalhar, vai para casa. Isso é feito no consultório? Isso é feito no consultório, no ambiente também, com todo um aparato de proteção, né? Mas, felizmente, o risco de causar qualquer problema com risco de vida, por exemplo, assim, para os pacientes é muito, muito, muito pequeno. E o espaçamento entre uma sessão e outra? A estimulação magnética transcraniana é diário, apenas intervalo nos sábados e nos domingos. Isso é um protocolo internacional que a gente segue. E a ECT, que é eletroconvulsoterapia, o número de sessões vai depender da patologia e da gravidade, da indicação. Geralmente varia de 8 a 12, 15 sessões, e o espaçamento com intervalos de dia sim, dia não. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, ou terças, quintas e sábados. No caso, esse segundo tratamento, ele é feito no hospital? No hospital, bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico. Com anestesista, com a equipe toda. Puxa vida. Com monitoramento. E o resultado é o quê? A reconstrução de neurotransmissores? Basicamente. E aí dispensa a utilização de medicamentos que fazem esse papel porque quem tem essa deficiência, essa depressão por deficiência orgânica, os neurotransmissores não levam essa substância necessária, né? Então, no caso, ela ajuda a reconstituir ou estimula para que voltem a desempenhar o seu papel. Exatamente. A questão da medicação, de manter a medicação ou não com essas técnicas, também tem que ter muito cuidado. Por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, a pessoa vai precisar fazer tratamento com medicação estabilizadora de humor ou até mesmo antipsicóticos atípicos por um longo período de sua vida, mesmo que elas passem por esses procedimentos. O procedimento tira da crise e as medicações mantêm a estabilidade. Entendi. E o transtorno depressivo unipolar, esse transtorno depressivo mais clássico, às vezes a estimulação, os estudos mostram que a estimulação magnética transcraniana possui a capacidade de poder tratar a pessoa sem que ela precise de medicação no futuro. E a ECT, geralmente, como para fazer ECT o caso tem que ser muito grave, depois a tendência é que o médico manutencione com a medicação antidepressiva após sair da crise. Doutor, se possível, em um minuto, modificou, estou te pressionando, né? Mas se modificou a forma de tratar os doentes mentais mais graves. Nós tínhamos os manicômios. Hoje, a nova orientação, a nova política é de se acabar com essas espécies de hospitais. Hoje temos os CAPs. Isso tem dado resultado na prática? Eu vi que o senhor citou que implantou em Encantado. Sim. Olha, a reforma psiquiátrica, né, que veio amparada pela Lei 10.216 de 2001, projeto de lei do então deputado Paulo Delgado, ela realmente fez uma mudança na orientação assistencial, né? Então, desfocando o tratamento dos hospitais, dos sanatórios, dos hospitais psiquiátricos e tentando trazer um tratamento em base territorial, né? Próximo de casa, próximo da comunidade. Agora, tem dado certo em vários momentos, né? Essa é uma caminhada que ainda está acontecendo, a reforma psiquiátrica ainda está acontecendo, existem coisas que podem melhorar dentro dessa área também, né? E a tendência é que isso tudo se ajuste. A reforma psiquiátrica ela iniciou na década de 70, junto com a reforma sanitária no Brasil, mas ela continua acontecendo e vai por muitos anos ainda continuar em debate, em discussão, todos esses temas. Perfeito. Chegamos ao final do terceiro bloco. No próximo bloco, nós vamos tratar sobre a Jornada da Saúde Mental, que é um grande evento que está sendo organizado aqui pela Univates, e vamos esclarecer ao nosso público do que se trata. O programa Entre Linhas retorna em seguida. O programa Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Dr. Luiz Fernando Kell, está sendo organizado um grande evento sobre o tema do nosso programa, saúde mental, aqui na Univates. A Jornada da Saúde Mental. Quando tem início, inscrições, enfim, vamos deixar bem claro para o nosso público do que se trata.
Bom, a jornada vai ocorrer aqui na Univates, no auditório do Prédio 7, na semana que vem, e os convites às pessoas palestrantes já foram distribuídas. É uma organização do curso de Medicina e do módulo de Psiquiatria, que os alunos terão mais adiante, em torno de 2017, estarão aprendendo. Agora nós estamos preocupados, e esse é o papel de um curso de medicina, nós estamos preocupados com a questão de que uma faculdade não só se destina a trazer a formação do seu aluno, mas também ela precisa agregar valor a este aluno e também à comunidade na qual ela se insere. Então, no momento em que uma jornada como essa passa a abordar questões de saúde mental, ela está levando a toda a comunidade o papel da escola de medicina como formadora do aluno, mas também para disseminar a cultura médica. E esse é o objetivo principal. E na primeira jornada, o tema extremamente atual, a questão do crack e a sua repercussão sobre os usuários, os seus familiares, e como que isso será abordado, como que se propõe, como que a estrutura atualmente disposta na saúde se propõe a tratar essas pessoas. Então, é uma abordagem extremamente atual e importante no seio da nossa comunidade. Por que da escolha do tema, doutor? Tem alguma razão específica? Hoje, a gente está observando a grande penetração do uso do crack nas comunidades e já não mais respeitando faixas etárias. Nós vemos o uso com gestantes, adultos, crianças já começando 10, 11 anos a utilização e devastando de uma forma, digamos assim, irreversível o sistema nervoso, levando a transtornos psiquiátricos graves, com repercussões graves na família e na sua própria coletividade. Por si só, isso, o crack, por ser extremamente atual, já justifica uma grande discussão sobre o que nós faremos com essas pessoas que hoje já estão inseridas na utilização da droga e sendo destroçadas como pessoas pela lesão que a droga leva no sistema nervoso. Então, o objetivo é esse, começar a chamar a atenção de que esse problema, se a gente não tomar alguma ação, ele será devastador em uma sequência de anos. Eu estive vendo há um site especial sobre essa jornada? Sim, existe. O site, ele propicia que as pessoas façam as suas inscrições. Essas inscrições têm preços diferenciados de acordo com a categoria que a pessoa se inclui, se é médico, estudante, o que é praxe nesses encontros, certo? E isso lhe confere a participação nos eventos, que começando na sexta-feira, vão se prolongar ao longo de todo o final de semana, até o sábado à tardinha, e também obtendo a sua certificação de participação, que é um título que lhe confere o interesse, que lhe diz o interesse da pessoa que, ao participar da jornada, tomou para si, no sentido de ajudar as pessoas que ele conheça e que tenham alguma relação com a utilização do crack. Especificamente os dias, doutor, que vai ocorrer essa jornada? Estará acontecendo no dia 13 e 14 de junho. As inscrições continuam abertas? Continuam abertas. Há um número limitado de vagas? Sim, 360 e 80, perdão, que é a capacidade do auditório. Ainda há vagas? Ainda há vagas. É possível se inscrever? É possível se inscrever. E os palestrantes, pelo que eu vi ali no site, são de alto nível. O senhor pode dizer alguma coisa? Houve uma preocupação assim, de que nós abordássemos diversos aspectos. Uma das questões farmacológicas, ou seja, como que a droga gera lesões no sistema nervoso, as questões judiciárias, as questões psicológicas, as questões psiquiátricas, porque nós temos que entender que a consequência da droga, ela abrange uma área muito grande de mudanças de comportamentos. Então, todas as pessoas das diversas áreas, farmacológicas, área judicial, assistência jurídica, assistência social, psiquiátrica, psicológica, todas essas áreas estão envolvidas e essas pessoas foram convidadas para participar nessa nossa jornada, de tal forma que elas pudessem contribuir efetivamente a quem assiste com manejos e linhas de ação para enfrentamento desse grande problema que hoje, para nós, é uma realidade. O uso do crack se dissemina de uma forma avassaladora. Olha, pelo que eu vi no site, foram muito felizes na escolha e
e da forma que vão apresentar o tema, porque envolve várias áreas do conhecimento Várias humano, áreas não do só da área das ciências médicas, Não. mas até na minha, a área do Exatamente. direito. Do direito, exatamente. Muita relação com o direito, e vi que palestrantes de alto gabarito conhecimento vão estar presentes. Inclusive o doutor Fábio Vitória. Aliás, doutor Fábio Vitória, o crack tem cura? É possível alguém, não digo cura, tem como alguém se recuperar do consumo? Mas antes de você responder, doutor Luiz Fernando, teria alguma coisa a acrescentar em relação à jornada de saúde? Não, está só... mais ou menos esclarecido? A gente convida todos que se interessem, que é um tema extremamente atual, a repercussão é muito grande em todas as comunidades, né? E a gente convida que essas pessoas participando possam difundir essas informações e, de alguma maneira, a gente tentar estancar ou minimizar o dano que a utilização do crack hoje está trazendo na nossa realidade, né? Doutor Fábio, há muito mito acerca do crack. Eu digo mito para nós leigos. Um deles é que diz que, não sei se é mito ou verdade, que dificilmente alguém se recupera, mas a gente tem exemplos de pessoas que se recuperaram. As pessoas podem se recuperar desse terrível vício? Sim. Plenamente. Pode haver recuperação, sim. Obviamente vai depender do tratamento que essa pessoa vai receber e também, né, hoje em dia, nós dependemos muito da própria vontade da pessoa em se tratar. Isso é uma área de também muitas discussões, porque o crack, a sua alteração cerebral, né, basicamente falando, ela mexe com uma área do comportamento que faz com que a pessoa perca o controle dos impulsos e, às vezes, também a noção de discernimento do certo e do errado. Além disso, pela atuação da droga na área do prazer, né, que é uma área banhada de um neurotransmissor muito importante chamado dopamina, que dá uma sensação de prazer realmente diferenciada, essa, digamos assim, fisiopatogenia faz com que o crack faça o corpo solicitar o uso da droga para a pessoa. O usuário do crack, com seu comportamento alterado, sua região frontal do cérebro, que é uma região extremamente importante para o controle dos impulsos e do comportamento, comprometida, né, tanto em termos de vasculatura quanto em termos de neuroquímica, e mais a questão do corpo solicitando um pouco mais daquela substância para aumentar a sensação de prazer, ou então para reverter o inverso da sensação de prazer que acontece depois do uso da droga, faz com que esse usuário, esse dependente químico, não consiga se motivar ou não tenha condições físicas e orgânicas de se motivar para se tratar. E aí abrem várias discussões: internação involuntária, internação em locais involuntários, internações compulsórias, vale a pena, não vale? Isso realmente pode funcionar para o uso do crack? É necessário ou não é necessário? Ou devemos esperar as pessoas terem vontade e nos procurar para poder fazer o tratamento? Quanto à internação compulsória, já há algum exemplo na literatura de que ela deu resultado? Olha, existem tanto internações compulsórias quanto as involuntárias, né? Às vezes, na realidade, elas são o único meio de poder fazer com que a pessoa, depois do momento da desintoxicação, enxergue, perceba o fundo de poço que ela se encontrava e a necessidade de poder fazer o tratamento. Quando a pessoa consegue reestruturar a sua saúde física e psíquica um pouco melhor, se afastando da droga, isso às vezes acontece, né? Acontece numa internação involuntária ou compulsória, isso faz com que a pessoa aí sim consiga se determinar e ter vontade de poder fazer o tratamento. Então existem relatos na literatura sim de retorno e melhora no usuário do crack que interna compulsória ou involuntariamente, como também existem relatos na literatura de que internação compulsória não seria o melhor meio de podermos estar colocando essas pessoas em tratamento. E aí, por isso que há defensores de que essas pessoas devam ser respeitadas a sua vontade e somente se tratarem quando manifestarem vontade para que isso aconteça. Mas o senhor citou há pouco que uma das consequências da utilização do crack é perder noção da realidade. E isso me fez me inclinar para a hipótese
da compulsória. Exatamente. Ou seja, a internação compulsória. Porque, doutor Fábio, a impressão que se tem, ou a gente colhe da realidade, é de que o usuário do crack, ele para conseguir dinheiro para manter o seu vício, ele não mede esforços em tomar medidas até de tirar a vida das pessoas. A ligação com as transgressões das normas e das leis é íntima com o usuário de crack. E claro que, como eu falei, existem momentos onde a internação compulsória involuntária pode salvar a vida de um dependente de crack, assim como existem relatos, e na minha prática clínica eu já acompanhei vários casos de usuários de crack que procuraram serviços para se tratarem por vontade própria e também conseguiram obter sucesso nesse tratamento. Então, essa é uma discussão extremamente ampla que a gente vai estar levantando lá na Jornada de Saúde Mental. Vão ter palestrantes que acham que vale a pena internar compulsoriamente, vão ter palestrantes que acham que não se deve internar compulsoriamente, cada um com as suas argumentações, e aí as pessoas que vão estar lá escutando vão poder perceber e trazerem à tona as suas próprias opiniões. Pois bem, vamos deixar então para o debate, aprofundar o debate nesta jornada da saúde mental. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença de vocês. Obviamente que o tema é muito mais amplo do que nós abordamos aqui. Apenas uma pequena parte deles conseguimos levar ao nosso público algum conhecimento. E eu vou encerrar o programa dizendo uma frase de Milor Fernandes, um escritor, humorista, dramaturgo. Ele disse, dentre as centenas que ele escreveu, um grande frasista, ele disse o seguinte: a única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito mais comum. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates, para você, para o nosso Vale.